Os senhores irmãos, podemos sentar? Abra sua Bíblia em Isaías. Livro de Isaías, capítulo 14, a partir do versículo 12. Isaías 14, a partir do versículo 12. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, na banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno e ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra, o que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir soltos para a casa deles? Todos os reis das nações, todos eles, jazem com honra, cada um na sua casa. Mas tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como uma veste de mortos, atravessados à espada, como os que descem ao covil de pedras, como o corpo morto e pisado. Só até aqui. Essa descrição de Isaías aqui resume bem o que nós vamos falar sobre hoje, né? Sobre o assunto de hoje. Nós iniciamos na quarta-feira passada, falando sobre o mundo dos espíritos, sobre os anjos, e hoje nós vamos continuar. Nós falamos sobre os espíritos bons, e hoje nós vamos falar sobre os espíritos maus. Talvez não dê tempo de falar sobre tudo a respeito desse tópico 2. Se não der, eu falo na próxima quarta o restante, porque é muito grande. E depois nós vamos falar sobre os espíritos dos seres humanos falecidos. Tudo engloba esse grande estudo do mundo dos espíritos, né? Como eu falei na semana passada, na quarta-feira passada, de onde eu vim, a casa que morava e o que acontecia ali, é bem propício o que eu vou falar hoje. E antes de eu começar a ministrar, só vou contar aqui um breve testemunho do que acontecia ali onde morávamos, né? Morávamos ali na Ceilândia, numa casa bem grande, uma casa de madeira, bem construída a casa até. Por incrível que pareça, essa casa que nós fomos morar na Ceilândia foi construída com todas as madeiras da serraria que meu pai tinha no Núcleo Bandeirante. As madeiras foram vendidas e construída essa casa lá. Por fim, Satanás tomou tudo, por conta de prostituição, de feitiçaria, de bebedeira, disso e daquilo. Ficamos na miséria e fomos morar nessa casa. E nessa casa acontecia coisas assim que você, como não estava lá, pode até duvidar do que acontecia ali. As coisas se mexiam, as portas abriam, as panelas iam para o chão e tantas outras coisas. Então nós vivíamos como nesses filmes de terror. Até hoje, já crente, já salvo, como escrito no livro da vida, tudo, eu não gosto de filme de terror. É muito difícil eu assistir, eu não gosto.
porque eu me recordo daquela época, quando eu era criança, e nós sofríamos muito ali com os demônios, com os espíritos, que moviam coisas, que falavam, que nos aterrorizavam. Muitas vezes eu estudava num colégio próximo lá de casa, e às vezes eu ficava na rua, eu estudava à noite e trabalhava, já grande isso. Eu trabalhava e depois eu ia para o colégio à noite. E tinha vez que eu ficava na porta da casa e não tinha coragem de entrar. Tamanho pavor que eu sentia de entrar naquela casa que parecia a casa do Conde Drácula, que parecia a casa de Satanás, que parecia que eu estava entrando dentro do inferno. Muitas vezes eu ficava na frente da casa até amanhecer e não tinha coragem de entrar. E uma certa vez, o meu irmão mais velho encontrou um bode lá, perto lá de casa, e eu ia trabalhar e voltava, ele agarrado com esse bode. Ele conversava com o bode, eu olhava, e eu já era crente. E ele conversava com esse bode e eu ia trabalhar cedo, né? A gente sai para trabalhar, quem mora na Ceilândia sai 6 horas da manhã, ele já estava lá, agarrado com aquele bode, conversando com ele, eu passava, não via nada. Voltava, antes de ir para o colégio, passava em casa, ele estava lá com aquele bode. Uma coisa tão terrível. E um dia desse, eu conversando com meus outros irmãos, numa reunião de família, e o meu irmão mais novo, ele falando que uma certa vez, ele estava em casa, e esse meu irmão todo o tempo, esse mais velho, que inclusive ele ficou até louco e cometeu suicídio. Se pendurou nesses fios de eletricidade e se suicidou. Ele passou e viu ele conversando com esse bode, e ouviu o bode falando para ele que era Lúcifer. Aí a gente vai ligando as histórias, depois a gente vai entendendo todo o trabalhar de Satanás para destruir uma família, para destruir uma casa, né? Aí, com o passar do tempo, esse tempo foi passando, ele matou esse bode, matou ele. E pouco tempo depois ele se suicidou. Então, em tudo isso, a gente vê como Satanás trabalha no meio das famílias. Como Satanás trabalha no seio das famílias que não conhecem a Jesus, que não aceitam a Jesus, que rejeitam a Jesus, né? E não se importam com o chamado. Muitas vezes ele bate na porta, a pessoa não dá ouvidos. E não quer de maneira nenhuma adorá-lo, não quer de maneira nenhuma segui-lo. Aí Satanás olha essa situação e vê que a casa não tem dono. Ele imediatamente toma posse dela. E aí acontece todas essas aberrações, todas essas coisas, né? E é uma história muito sofrida, é uma história... Quando você olha assim, parece uma história de terror, parece um conto de carochinha, que muitas vezes você conta para as pessoas e muitas vezes elas nem acreditam, que parece que elas não acreditam muito que Satanás exista. Parece que elas pensam que só existe Deus e não existe o diabo. E pronto, acabou, não tem isso. Ora, o mundo em que vivemos, ele é povoado por espíritos maus e espíritos bons. Por anjos de Deus e anjos caídos, por anjos e por demônios. Há uma guerra espiritual sendo travada agora. Há uma guerra espiritual sendo travada para tomar posse das almas. Então, se o homem se atentasse para isso, correria imediatamente para os pés do Senhor, para que a sua família não sofra aquilo que a minha sofreu. E como muitas outras têm sofrido, muitas vezes a depressão bate à porta na casa das famílias e toma conta do pai ou da mãe, de algum irmão, algum parente. E quando você vê, a pessoa suicidou-se. Agora mesmo o Maxwell estava me falando que 2 alunos da UNB, desse curso que ele faz, se suicidaram. 2 jovens. Ora, o jovem, o sonho dele é entrar numa universidade federal. Quando ele entra, realizou o sonho. Aí você vê uma vida sendo ceifada assim, tão abruptamente,
de uma maneira tão horrível. Aí você olha, mas qual o motivo? Independente do motivo, se é pai separado, ou se é conflito familiar, ou se é pressão da família, ou se é isso, ou se é droga, ou se é isso ou aquilo, independente de qualquer coisa disso, o que está por trás de tudo isso é uma pessoa só, Satanás. Porque ele está executando aquilo que é inerente a ele. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, tudo isso a gente vê o trabalhar do diabo no seio da família. Porque se ele destrói a família, se ele destrói os lares, na verdade ele está tentando destruir a igreja. Porque a igreja são composta de famílias. E essas pessoas que têm seus filhos assim mortos, assim de uma maneira assim tão abrupta, tão horrível, elas imediatamente sempre tem alguém que pergunta, mas e Deus? Por que Deus permitiu isso? E joga a culpa em Deus. Imediatamente ela joga a culpa em Deus, como se fosse Deus o culpado por isso. E em tudo isso há o trabalhar de Satanás. E o seu nome nada mais é enganador, caluniador. E o seu ofício principal é jogar o homem contra Deus e Deus contra os homens. Até hoje ele tem acesso ao trono. E nos acusa dioturnamente, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, que é para também não esquecer. Nos acusa diante do nosso Pai. Mas nós temos lá um advogado. Temos um advogado diante do Pai. Lá ele não consegue nos acusar, porque lá há um advogado. Mas quando ele chega aqui, o Senhor não tem advogado. Ou você crê ou você não crê. E a gente vê que a maioria das pessoas, quando passa por esse tipo de tragédia, elas colocam a culpa em Deus. Toda a desgraça na vida dela, tudo que acontece de ruim na vida dela, o culpado é Deus. Jamais ela culpa o diabo, o culpado é Deus. E quem faz esse trabalhar todo na vida dessas pessoas é o próprio Satanás. Coloca isso na mente dos homens. E eles não percebem que estão sob uma forte influência satânica e não conseguem lutar contra isso. E se revoltam contra Deus. E para Deus salvar uma pessoa dessa é difícil, mas não é impossível. Porque o seu sangue derramado não foi em vão. Então, eu só queria dar este breve testemunho para que você saiba o que acontece no meio das famílias. E se você já passou por isso, ou se conhece alguém que passou, ajude. Tenha misericórdia, olhe por ela. Pregue o evangelho para essas pessoas. Fale para elas que há um Deus que livra, que liberta, que salva, que cura, que escreve o nome no livro da vida e que dá vitória. Faça isso. Hoje nós vamos falar sobre o tópico 2. Vou passar aqui e colocar lá, nós já falamos sobre tudo isso aqui. Aqui. Espíritos malignos. Satanás. O significado do seu nome é lançar um contra o outro. E ele tem conseguido, né? Ele não consegue lançar Deus contra nós, mas consegue nos lançar contra Deus. Muitos de nós têm caído nessa falácia do diabo e muitas vezes nos revoltamos contra o Criador, como se ele fosse culpado de toda a desgraça que acontece nas nossas vidas. A palavra do Senhor diz de que se queixa o homem. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Muitos negam a existência de Satanás. Declaram que ele é simplesmente um princípio mau, ou um erro que penetrou no pensamento humano. Muitos o representam em forma de caricatura, como tendo chifres, papo, rabo, garfo na mão e presidindo o inferno. Como se fosse uma lenda. Não dão a ele o devido valor. Posso assim dizer.
né? Não dão a ele o devido valor que ele tem como um ser espiritual maligno que veio para roubar, matar, destruir, anda ao derredor para tragar aquele que der lugar, ele vai tragar. O que dizem as Escrituras? Satanás não é apenas um princípio mau, mas uma pessoa. 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas há um consolo: ele anda em derredor, mas ao redor daquele que tem o nome escrito no livro da vida, daquele que serve ao Senhor. Estão os anjos do Senhor. Então ele não pode te tocar, a não ser que você dê legalidade. A partir do momento que você dá legalidade, aí já é diferente. Aí ele vai passar por essa proteção e vai atacar. Satanás tem muitos nomes: adversário, diabo, que é caluniador ou acusador, Deus deste mundo, príncipe das potestades do ar. Ele é mencionado 177 vezes na Bíblia de diferentes maneiras. É um grande dominador celestial. Ele é o príncipe das potestades do ar, né? Já falamos muito sobre isso aqui. Esse é a atmosfera, Uranus. Não é o Mesoranos, não é o Eporanos, é o Uranus. Esse é a atmosfera, esse ar que nós respiramos. Ele é o príncipe dessas potestades. Não é Deus do universo nem da terra, pois a Jeová pertence à terra e sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Ele é o Deus deste século, príncipe deste mundo, da presente ordem das coisas e dos sistemas mundiais, incluindo as atividades comerciais, sociais, políticas e até religiosas. Como ele é o Deus deste século, tudo está contaminado, né, por ele. O mundo jaz no maligno, mas a glória do Senhor também está sobre toda a terra. É o autor da morte e reina sobre ela. Hebreus 2,14 diz assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. O império da morte está sobre ele. Ele é o imperador da morte. No entanto, ele não pode matar ninguém, ele não pode ceifar nenhuma vida, a não ser por permissão do Senhor. Apesar de ele ser o imperador da morte, ele não pode ceifar a sua vida. Lembra-se de Jó? Pode tocar no corpo, pode colocar enfermidade, pode fazer o que você quiser com a família, pode tocar nos bens, mas na vida, não, porque pertence a mim. Por isso que pessoas que se suicidam dificilmente encontrarão a porta do céu, porque a vida só a Deus pertence, só Ele pode tirar, né? Apesar de ele ser o autor da morte, Satanás, ele não tem total domínio sobre ela. Seu reino é organizado à base de principados e potestades. Já já nós vamos ver essa divisão. Tomara que dê tempo que chegue lá. Senão nós vamos falar quarta-feira que vem. Ocupa uma posição tão elevada que nem o arcanjo Gabriel ousou pronunciar juízo ao contender com ele pela posse do corpo de Moisés. Falei sobre isso aqui quarta-feira, né? Judas 9 diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés. Aqui é arcanjo Miguel, porque Miguel é o guardião oficial de Israel. Falando sobre isso. E ele contendia aqui sobre o corpo de Moisés, porque Moisés foi o que levou o povo, tirou lá do Egito, levou para a terra de Canaã,
e tal. Nós já estudamos muito sobre a vida de Moisés aqui e sabemos que Moisés é um dos grandes patriarcas da Bíblia, né? Desta nação de Israel. E o arcanjo Miguel estava relacionado aqui, porque Moisés se relaciona a Israel. Por isso você vê o nome de Miguel aqui. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele. Quando Deus falou para Moisés, sobe no monte, e ele subiu no monte, vou eu te levar. Aí Moisés morreu, tal. Na hora de enterrar, Satanás queria o corpo. Eu até falei aqui sobre a Moisés latria, que talvez ele quisesse fazer a respeito de Moisés, o corpo. Esse anjo, Satanás piscou, esse anjo deu cabo do corpo de Moisés, ou enterrou, levou não sei para onde, ninguém sabe, né? Só sei que nem nós sabemos, nem Satanás sabe, que é para não fazer uma idolatria com o nome deste grande homem, né? Que foi Moisés. Então esse arcanjo, nessa luta aqui, com estes demônios, e contra Satanás aqui, né? Ele não pronunciou o juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Tem muitos teólogos que dizem que, devido à posição tão elevada, como querubim ungido que ele era, e nós vamos falar daqui a pouco, em Isaías e Ezequiel, de tudo que cobria ele, de ouro, de toda a glória que ele tinha, por isso a queda, né? Ele era tão poderoso que, quando ele caiu, que hoje ele não é mais querubim ungido, ele é Satanás, né? O seu nome era Lúcifer, o que leva à luz. Hoje, a posição dele é tão terrível que ele é o príncipe das trevas. Olha, do que leva à luz de Lúcifer para o príncipe das trevas, caiu muito, né? Caiu muito. A origem de Satanás. Pelo relatório da criação de Jó, lá em Jó 38, de 1 a 7, diz, e passagens paralelas, sabemos que as hostes angelicais foram criadas antes da criação do mundo material. Diz assim, é muito interessante isso. Isso aqui, esse oratório aqui, eu quis trazer ele, só para que você visse que quando tudo foi criado, os anjos, inclusive Satanás, que era o querubim ungido, o querubim que cobre, que guarda, que protege, estava presente quando Deus criou. Quando Deus criou as coisas, eles já tinham sido criados. Tá? Por isso que eu trouxe isso aqui. Olha como é interessante. Então, o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Disse ele, quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem conhecimento? Ele, Deus, tá? Deus é que está falando. Prepare-se como um simples homem, falando para Jó. Vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões, das dimensões da terra? Vai ver que você sabe. E quem estendeu sobre ela a linha de medir? E as suas bases? Sobre o que foram postas? E quem colocou sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Então, quando Deus criou todas essas coisas, eles já existiam. E na criação, à medida que Deus foi criando, eles se regozijavam, se alegravam. Então, dizer exatamente quando foi que Deus criou ele, não sabemos. Sabemos que quando ele fez todas as coisas, criou a terra, os astros, os luminares, e o homem, tudo, ele já tinha sido criado. Portanto, em Jó 38:7, Colossenses 1:16, Gênesis 1, de 1 a 13, está escrito que os anjos presenciaram essa criação. Em seguida foi criado o homem e tudo, todas as outras criações, o dia, os luminares e tantas outras coisas, né? Chamado o querubim ungido que cobre, Ezequiel 28, do 11 ao 19, diz assim, esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor,
você era o modelo da perfeição. Está falando de Satanás, tá? Cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbunclo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus. E eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa de sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso, fiz sair de você um fogo que o consumiu, e eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando. Todas as nações que o conheciam ficaram chocados ao vê-la, as cinzas, né? Chegou o seu terrível fim. Você não mais existirá como querubim que cobre querubim ungido. Perdeu a posição e agora ele é o príncipe das trevas, o diabo. O rei de Tiro mencionado aqui não é um simples homem mortal, mas sim um ser angelical descrito como modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeita beleza. Satanás, né? Ele era tão belo, tão lindo, que ele se exaltou, né? Ele era perfeito em tudo. Muitos eruditos e pregadores dizem que quando Satanás andava, luzes saía dele. Mas é bem lógico isso, porque ele era coberto, olha aquilo que ele era coberto de todas essas pedras preciosas, ônix, berilo, olha como um diamante brilha, imagina, ouro, ele era coberto de ouro. Então quando ele andava, luzes saía dele, por isso o nome Lúcifer, o que leva à luz, o que leva à luz. E tem um versículo também que eu não coloquei no estudo, só ia ficar muito grande, que fala nesse versículo, e aí que todos têm base, que ele era responsável pela orquestra celestial, né? Maestro. Ele era um maestro, né? Lá. Nada a ver, viu? Mas ele era um maestro celestial, né? Então ele oferecia culto. Os anjos vinham e ele regia a orquestra celestial para oferecer culto ao Senhor, né? Tamanha a sua perfeição. Deus o fez o mais perfeito dos anjos, o mais lindo, exceto Jesus, né? Estamos falando de anjo, não estamos falando do Filho. O Éden falado aqui não é o Éden do tempo de Adão, mas sim um Éden anterior ao qual ele, Satanás, presidia. Vai dar um nó aí, mas já eu desfaço o nó. Este Éden falado aqui, nessa passagem de Ezequiel 28, 11, 19. Não sou eu que inventei isso, nem que estou falando isso. Vários preletores, eruditos, estudiosos também partem dessa mesma ideia e desse mesmo pressuposto e acreditam fielmente nisso, e eu também acredito. Inclusive Laurence Olson, que é um nome respeitadíssimo, inclusive na CPAD, né? Em seus livros também ele detalha isso, que este jardim, este Éden, não é o Éden que foi colocado a Adão, é um Éden anterior.
Há um estudo entre Gênesis 1:1 e 1:2 que dá um nó na cabeça de muitos, que eu não vou falar sobre isso agora, que não dá tempo e não estou aqui para falar sobre isso hoje. Mas, quando a terra foi criada, não foi neste momento de Adão. Quando foi colocado Adão ali, naquele Éden, só foi feita a separação. Você pode olhar lá, que foi ver que separou a porção seca da porção molhada e fez isso, porque a terra tinha se tornado um caos. Essa terra que estava Adão, que estava no caos, antes de colocar Adão ali, Deus organizou tudo porque ela estava caótica. E aí organizou tudo e colocou Adão e Eva lá. Esta mesma terra era onde Satanás habitava, o monte de Deus. Vou explicar. Ele criou tudo e colocou ele lá, como querubim que cobre, querubim ungido. Então ele ministrava neste monte de Deus. É ali que ele apresentava os seus cultos a Deus. E todos os anjos ali, por isso a rebelião. Ele dominava sobre eles. Ele regia toda a orquestra daqueles anjos, arcanjos. E Deus vinha, se apresentava e ele oferecia um culto neste jardim, neste Éden, onde ele era o que presidia, o que comandava. Comparando as pedras mencionadas aqui com aquelas de Apocalipse 21, de 1 a 21. Eu coloquei aqui, mas eu não vou ler. Fala sobre aquelas mesmas pedras citadas agora há pouco. Esse resplendor talvez indique algo da glória do palácio que Satanás residia no Éden, não de Adão anterior, onde recebia altas honrarias da parte dos demais anjos. Ora, se ele era o maestro, ele era o chefe deles, né? Ele era o chefe deles, todos vinham, como é que é isso aqui? Como é que faz isso aqui? Aí ele ia, né? E ele aproveitava que ele presidia sobre eles e começava a mentir, a enganar, a fazer promessas a esses anjos, a iludi-los. Ah, se fosse eu que estivesse lá, igual no caso de Davi, né? Com Absalão. Davi repreendia o povo, Absalão estava lá fora. Ah, se fosse eu que fosse o rei, eu jamais ia fazer isso. Ele fazia isso, né? Se fosse eu que fosse Deus, isso não, eu ia te dar muito mais poder. Você é quem aí? Ah, um anjo de uma categoria inferior, ele não, ia te colocar acima de não sei, e fazendo promessas e mais promessas. E os anjos foram aceitando esse tipo de coisa. Por isso a rebelião, que ele levou um terço. Eles acreditaram nas falácias de Satanás. O versículo 14 de Ezequiel 28 indica que Satanás ocupava um lugar de destacada honra e que tinha acesso à glória divina. Ezequiel 28, 14 diz assim: você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Segundo Deuteronômio 4:10, o monte santo de Deus é o monte onde foi dada a lei de Moisés, Horebe, ou como muitos acreditam, Sinai. Não sabemos o local exato onde Deus se revelou a Moisés, mas como a nossa fé precisa de elementos imanentes para se amparar, não está errado identificar Horebe como a montanha da revelação, para não criar confusão. Talvez a coisa melhor é simplesmente usar Sinai. Nós não vamos entrar nessa questão sobre se é Horebe, se é Sinai, porque isso é outro estudo, né? Eu só quero aqui citar Deuteronômio 4:10 para provar que o Monte Santo de Deus é onde foi dada a lei. E onde é que foi dada a lei para Moisés? No Monte Sinai, que é o que a Bíblia nos diz. Ou no Monte Horebe, como muitos acreditam, né? Horebe ou Sinai fica na terra, planeta que habitamos e onde Satanás residia e foi posto como guardião.